meus amores, como que vocês estão? Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito de Jesus. Não é novidade, né? Você já conhece o nosso conteúdo aqui, você sabe que o nosso foco principal é falar dele. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se você ainda crê que Jesus vem, que Jesus vai voltar. Eu gostaria de saber se você crê na salvação de Cristo. Se você se sentir à vontade, coloca aqui nos comentários, que aí já ajuda no engajamento também. E eu também vou poder interagir mais com vocês. Por que eu tô perguntando isso? Bom, infelizmente hoje, algumas frases que se tornaram frases de efeito e era para ser algo transformador, basicamente foi: Jesus te ama, Jesus está voltando e Deus é contigo. São frases que a gente fala simplesmente, tipo, como se fosse uma frase realmente só de efeito, sem impacto interno. Era para gerar uma transformação quando alguém falasse assim, Jesus te ama, e a pessoa sentisse realmente amado. Só que não é assim, infelizmente. E eu creio que seja por tanto a gente repetir, se tornar algo assim normal, que ninguém leva mais em consideração. E referente à vinda de Jesus é isso. Você vê um cristão falando, Jesus está voltando. É como se fosse assim, fala há tantos mil anos que Jesus está voltando que eu acho que nem volta mais. E acaba que o foco de um percentual de igrejas, que é algo errado, que talvez você fique aí julgando, falando que toda igreja está corrompida, que toda igreja está errada. Isso aí é um erro seu. Não julgue, não generalize a noiva de Cristo. O único que pode fazer isso seria Jesus, e ele não faz. Ele não fica esculachando com a igreja. Mas enfim, deveria ser algo abordado com total força. A questão de Jesus vir, a questão de estar próximo o tempo. Só que infelizmente esse percentual que eu falei acaba focando em prosperidade, em cura, em libertação, e tudo isso é importante. Só que deveria haver uma escala. Não, o foco principal é pregar o quê? O que Jesus mais pregava? O que João Batista mais pregava? O que os profetas mais pregavam? Arrependimento. Então vamos focar com tudo aí para esse povo se arrepender e deixar suas velhas práticas. Porque o arrependimento é o que vai abrir a porta para a gente estender a mão e receber o perdão que já nos foi dado. Então é necessário a gente ter esse pensamento. E realmente se lembrar que é algo real a vinda de Jesus. Inclusive tem um vídeo aqui que eu falo mais detalhadamente, está aqui no card, e o primeiro link da descrição, que eu falo com mais detalhes referente a Jesus vir. E por que nós temos nos esquecido desse fato, que vai ser um fato histórico e que está tão próximo. Os sinais estão aumentando de uma forma extraordinária. E a gente está pensando o quê? Na pandemia. Gente, um ano de pandemia não é nada perto de tudo que está acontecendo ao redor de todo mundo. E algo que uma vez eu até comentei com meus pais, quando eles falaram assim, tá acontecendo muita violência aqui na cidade, tá acontecendo tal coisa aqui na cidade. E isso é porque Jesus está voltando. Eu falei, não, a gente acredita que os sinais estão aumentando quando acontece algo embaixo do nosso nariz, perto da gente. Só que devemos observar tudo o que tem acontecido ao redor de todo mundo ao longo desses 2000 anos. Porque os sinais começaram quando Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, passou ali, chegou o dia de Pentecostes, o dia daquela festa, o Espírito Santo desceu. Quando o Espírito Santo desceu, já iniciou os sinais. Pedro se levanta e fala, olha, isso aqui é o cumprimento do que o profeta Joel havia dito, que nos últimos dias aconteceriam essas coisas. Então, na descida do Espírito Santo já estava anunciada, que já estava ali o primeiro sinal de que realmente já tinha chegado os últimos anos, os últimos tempos. Mas aí você fala, nossa, mas se tanto de ano ainda é os últimos dias, o que nós precisamos lembrar é que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como 1000 anos. Então, pode ser que ainda esteja no segundo dia, e eu falo isso no vídeo anterior, que Jesus está lá no céu. Talvez seja o segundo dia da ressurreição de Cristo lá no céu, de acordo com a forma que Deus vê o Kairos de Deus, como é diferente do nosso.
Então a gente precisa observar esses detalhes. E eu quero falar a respeito disso porque, além do fato de poucas pessoas pregarem sobre esse assunto, é uma questão de que o que mais era pregado no Antigo Testamento e no Novo Testamento era isso: o estar atento, o estar ligado, o estar ciente de que pode ser a qualquer momento. E aqui nessa passagem que eu vou ler, em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 43, diz: feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, e a comer e a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Essa passagem aqui vai dizer e serve muito para quem já serve Cristo, para quem já está no Senhor. Porque talvez acaba se acostumando com aquele ambiente, não fica disperso, e esse exemplo aqui é como se fosse um funcionário. O funcionário trabalha numa empresa e o patrão não costuma ficar lá. Um exemplo, uma forma de contextualizar para você entender melhor. E aí, pelo fato de o patrão não ficar sempre lá, o servo se acostuma com aquele ambiente e acha que ele pode fazer o que der na telha. Acha que ele pode desobedecer, fazer sua própria vontade, maltratar, viver fazendo tudo de errado. Por quê? Meu patrão não vai me pegar no flagra, nunca. Isso é o mal de quem se acostuma com o ambiente de pecado, com o ambiente de erro, que acha que nunca vai ser pego. E aí, o patrão vai chegar, pegar no flagra, no momento que ele não esperava, e vai demitir aquele servo. E a mesma coisa acontecerá quando Jesus vier. Nós somos os servos, e se a gente não está atento a obedecer, mesmo que o Senhor ainda não esteja aqui de uma maneira a nos levar, a gente precisa estar, não, eu preciso viver obediente, eu preciso viver buscando, eu preciso entender o que Deus quer. Porque Deus, ele também vai falar a respeito daquele servo que não conhece. Olha aqui, no versículo 47 diz: aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Ou seja, esse conhece e não faz, que é o nosso caso. Você que está assistindo esse vídeo, e você que conhece um pouquinho de Bíblia, que assiste pregação, você sabe o que Deus quer. Por quê? Através de mensagens ou através da leitura, você entende o que Deus está pedindo para você. Então, se você sabe e não faz, você vai ser cobrado por isso. Mas a Bíblia também vai falar no versículo 48, mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Ou seja, até aquele que não conhece também vai ser punido. Mas por que isso se não conhece? Porque tem a oportunidade de conhecer. Por mais a pessoa falar, mas eu nunca ouvi uma pregação, não tem que me ensine. Tem a Bíblia. Não lê porque não quer, porque não tem interesse de conhecer mais de Deus. Mas, infelizmente, é a minoria. A Bíblia diz que a minoria vai decidir seguir o caminho da salvação. Porque a decisão, ser salvo é uma decisão. A misericórdia alcança a todos, a graça alcança a todos. Mas aí você se decidir ser salvo, depende exclusivamente de você que está assistindo esse vídeo. Você decidir ficar para trás quando Jesus voltar para buscar a igreja, depende exclusivamente de você. E uma prova disso é que lá em Mateus 7, e tem outros versículos que falam também sobre isso, mas eu vou focar nesse aqui, que diz, Mateus 7,13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Muitos os que vão pelo caminho da perdição. Muitos que vão pela porta larga. Então, é uma verdade, infelizmente. Não é que a gente vai generalizar e definir, esse aqui porque tá pecando não tá salvo. Não, porque Deus pode alcançar a pessoa até no último segundo de vida. Mas uma verdade que o próprio Jesus falou é que a maioria não vai ser salvo, infelizmente. Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
Infelizmente, essa é uma verdade. E voltando, queridos, para o assunto de que está próximo a vinda de Jesus, e a gente não pode focar só na vinda, naquele grande dia que a Bíblia descreve de uma maneira tão maravilhosa, não. Todos os dias, Jesus volta para alguém. Eu tenho certeza que talvez não fosse uma pessoa com um relacionamento mais íntimo com você, mas alguém próximo a você faleceu durante alguns desses meses de pandemia, e a gente sabe que não morre só por causa de pandemia, né? Não morre só por causa de Covid. Então, sempre houve a questão de pessoas morrerem todos os dias. Só que nós vimos nesse último ano que potencializou o número de uma forma absurda. E a gente está vendo gente jovem, gente velho, rico, pobre, independentemente da raça, da cor, do lugar que mora, todo dia morre gente. Então, todo dia Jesus vem ao encontro de alguém, chama essa pessoa. Então, não adianta a gente querer esperar, eu vou curtir um pouco mais, não sei o quê. Uma pessoa que fala que vai curtir um pouco mais antes de se entregar a Jesus é uma pessoa que não sabe o que é curtir e acha que ser escravo é estar curtindo. Só que eu sinto muita alegria em te falar que ser escravo não é suficiente. E da mesma forma como Jesus, tem um vídeo que eu postei, eu acho que 2 vídeos antes desse aqui que você tá vendo, falando a respeito de um diálogo que Jesus tem com os judeus, com aquelas pessoas que haviam crido nele, que tinham fé nele. Mas Jesus, ele estava convencendo aquelas pessoas que apenas ter fé não era suficiente. Então você precisa também aí, assiste aquele vídeo lá que você vai entender melhor o que eu estou tentando falar agora. Mas enfim, é necessário mais. Não adianta você só dizer que tem fé, mas continua sendo escravo. E nesse vídeo anterior, que eu estava tentando explicar aqui, acabei não expondo logo o meu ponto de vista, mas é referente a ser escravo. E eles falam, não, nós somos livres, o tempo todo a gente sempre foi livre, a gente não é escravo de ninguém. E Jesus, ele ensina, explica, deixa claro que não, vocês são escravos do pecado. Mas Cristo nos chamou para a liberdade. Então, se você está aí falando que vai curtir um pouco mais antes de se entregar a Jesus, tenha certeza que se entregando a Jesus, você vai curtir tudo que você nunca imaginou na sua vida. Porque Jesus é o prazer, a alegria de nossa alma. Então, é necessário a gente tirar essa verdade errada que está dentro da gente, de achar que curtir é estar no mundo pecando. Não é. Não é. Prostituição, festa, farra, esse negócio é nada. Porcaria. Efeito de droga, meu Deus, efeito de bebida, o que é isso perto do prazer, perto da alegria, perto da êxtase de estar em Cristo? Não existe nada. Mas enfim, referente à demora de Cristo voltar, tem a questão de pessoas que morrem todos os dias, e alguns infelizmente morrem tendo passado e permanecido na porta larga, e tem a questão de que Jesus, ele diz que não demora em voltar. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 9 diz: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Você vê como a Bíblia é tão linda, gente. Meu Deus do céu. Tem condição do ser humano falar que não crê na Bíblia? A pessoa ser muito leigo. Vou falar outra coisa pior não, para não ficar feio. A pessoa ser muito leiga, é não ler nada, é não entender nada, é não ter nenhum tipo de relacionamento com Deus. Porque olha a quantidade de anos atrás que já estava sendo escrito que a gente ia duvidar que ele ia vir. Olha para isso aqui. O Senhor já sabia que ia ter pessoas que iam tentar enfiar na sua cabeça que Jesus não vem mais. E que ia falar que ele não vem porque está demorando. Aí ele vai e completa: ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Ou seja, você não vai saber a hora. Então o que você precisa estar é atento, vigilante o tempo todo. Não faça só por você, não. Não queira só, eu preciso me santificar. Não, coloca medo mesmo em seu coração. Não tem problema você ter medo de Deus, não. Pelo contrário, Jesus disse que é para ter medo mesmo. Eu, porém, vos falarei alguém para vocês temerem.
Porque além de ter poder de matar a carne, ele tem poder para lançar no inferno. Então não é errado ter medo de Deus. Então fique com medo mesmo. Fala, Senhor, todo dia acorda de manhã, Senhor, será que o Senhor vem hoje? Será que chegou o tempo? Será que a última pessoa que o Senhor quer dar oportunidade até o ápice ali já recebeu o Senhor? Então fique atento. O Senhor, ele pode vir a qualquer segundo, a qualquer instante. E você precisa se alegrar nisso. Você precisa crer que esse dia é o dia da sua vitória. Que quando alguém falar, Jesus está voltando, que o seu coração se alegre. Não fique com medo, será que eu estou salvo? É só você decidir ser salvo agora mesmo. Seguir os mandamentos, tudo certinho, viver em obediência, em fé. Que isso já vai ser muito mais do que suficiente. A vinda de Jesus é o dia da nossa vitória, não é o dia da nossa morte, não é o dia da sua condenação. É o dia que você receberá vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Envie esse vídeo para todo mundo. Gente, se você deseja, se você ama alguém e deseja que esse alguém seja salvo, envie esse vídeo para a pessoa. Você precisa compartilhar o reino. O evangelho que mais era pregado era o evangelho de arrependimento. Que a gente consiga se arrepender diariamente por nossas práticas e cada dia mais viver de acordo com o que o Senhor quer. Que Deus te abençoe, fique na paz, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal e siga em frente, fiéis ao Senhor.